Tava aqui agora, chegando do treino, e hoje eu treinei sem fone de ouvido e sem celular. Simplesmente eu e minha corrida. E minha cabeça foi longe em pensamentos e eu tive uma reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui nesse vídeo. Com o crescimento das redes sociais, do marketing digital, com a facilidade de a gente acessar conteúdos de pessoas que a gente antes não conseguia, e com o crescimento do mundo das mentorias, eu sinto que as pessoas elas estão começando a perder sentido e razão e circunstância do que é uma mentoria. E eu quis fazer esse vídeo justamente para falar isso. E o que eu posso falar aqui pode ser um pouco polêmico, mas é a minha opinião e eu quero que vocês compartilhem aqui se vocês concordam, e se discordem, com certeza eu também quero ouvir vocês. Eu comecei um podcast, Foi Lá e Fez, há 3 anos atrás, com meu sócio, Rafael Sobes. E o podcast ele só nasceu porque a gente enxerga muito valor em mentorias. A gente enxerga muito valor em aprender. E a gente enxerga que o caminho mais certo de tu conseguir ter resultado na vida é quando tu tá passando por um desafio, ou você vai passar por um desafio para ir para um próximo nível na tua vida pessoal, profissional, e você procura alguém que já passou por esse caminho, já passou por esse desafio e deu certo e conquistou. E hoje ela já passou por esse caminho, hoje ela tá num nível ainda superior ao que tu quer alcançar. Simples assim. Por isso que o nome é Foi Lá e Fez. Aprenda com quem foi lá e fez. Não aprenda com quem foi lá e falou. Não aprenda com quem foi lá e achou. Aprenda com quem foi lá e fez. Simples assim. E esse podcast, a gente começou a aprender muito, a ficar mais corajoso, a ficar mais confiante, a ficar mais inteligente. E a gente começou a aplicar muitas coisas que a gente foi aprendendo, que a gente foi ouvindo. E em nenhum dia, em nenhum momento, eu tirei o crédito de qualquer tipo de conexão que a gente fez ao longo desse caminho. E eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas corretas que fiz, os acertos que eu tive, ou o momento que eu vivo hoje, ele vem por causa dessas conversas, desses ambientes, desses acessos que eu tive com essas pessoas. Mas principalmente pela intencionalidade que eu dei por cada uma delas. E nós temos aqui no nosso ecossistema o Foi Lá e Fez Club, que é um grupo de negócios formado por empresários que passam 1 ano com a gente. Alguns desses empresários ficam mais de ano com a gente. Tem empresários que estão há 3 anos com a gente, que é o tempo que a gente tem. E tem alguns que não. E hoje eu vejo e tenho uma clareza muito grande, não só desses empresários, mas de uma forma geral, que a gente perdeu um pouco a mão do que é a mentoria. A gente acha, algumas pessoas acham, não me incluo nisso, que mentoria é uma consultoria, que é alguém que vai ali, vai te falar uma coisa e vai fazer por ti. A gente acha, ou algumas pessoas acham, que o momento que a gente está hoje não é de fruto dos ambientes que eu vi e dos conselhos que eu ouvi e das práticas que eu apliquei com o conhecimento que eu tive. As pessoas acham que é fruto do acaso. E acabam, muitas vezes, deixando de lado aquilo que é mais importante. Aquilo que é o mais importante, que é continuar investindo em ambiente, em acesso, em pessoas. Volto a dizer, a gente nunca sabe quando que a gente vai ter aquele feeling, aquela informação, aquele insight, aquele pensamento que vai nos levar a tomar uma decisão. A gente nunca sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser um dia, pode ser que não seja. A gente nunca sabe quando vai ser. Mas todos nós sabemos que isso só vai acontecer se eu estiver no lugar certo e ouvindo das pessoas certas. E o que é uma pessoa certa, gente?
simplesmente alguém que foi lá e fez. Eu quero casar, se aconselha com quem tem um casamento próspero. Eu quero empreender, se aconselha com quem tem sucesso empreendendo. Eu quero ser uma melhor pessoa, se aconselha uma pessoa que tem riqueza humana. Eu quero aumentar meu poder de fé, se aconselha com quem tem fé. É simples, gente, é simples. É simples. Se aconselhe e esteja no local onde tem as pessoas que são melhores que a gente. É tão básico. Por que a gente investe tão pouco nisso? Por que a gente limita o investimento nisso? Por que a gente procura se enganar achando que as coisas vão acontecer por osmose ou sem uma circunstância e um motivo que não esteja linkado aos objetivos? Eu não sei, mas eu sei que isso é algo que acontece e infelizmente essa conta chega. A conta do não fazer, a conta do não ouvir, a conta do não estar no lugar certo, ela chega. E aí vai ter gente que vai pensar, mas eu tô num bom momento, eu passei pela... Eu já consumi o que eu precisava, eu já tive o acesso que eu queria. Meu amigo, a gente não tá ciente do que vem pela frente. E os desafios que a gente vai enfrentar, muitas vezes eles são muito diferentes do que a gente imagina que serão. E se a gente não tiver recurso, e o recurso eu digo é realmente a gente ter conhecimento de sobra, experiência de sobra, mentalidade aflorada, vai chegar em ti aquele problema, tu vai estar enferrujado. Tu vai buscar os conhecimentos que tu tem e não vai ser suficiente. E aí o que tu vai ter que fazer? Vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Então, o que eu queria compartilhar é: nunca, jamais deixe de cuidar, de investir nos lugares que tu vai frequentar, as pessoas que tu vai acessar e principalmente quem tu vai ouvir quando tu precisa e também quando tu acha que não precisa, que esse é o momento mais perigoso. Quando a gente acha que não precisa mais, essa é a armadilha. Essa é a armadilha que a gente acaba caindo e fracassando. Não perca a humildade. Não perca a humildade. Perdeu a humildade? Pode esperar. A conta chega.